Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 24 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no canal. Para isso, basta passar o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltovieira.com, e na sequência clicar em se inscrever. Essa é uma das formas de se inscrever. Existem outras aí através do seu aplicativo no celular, ou mesmo acessando através de uma página que não seja aqui dentro do YouTube. Enfim, tem outras formas de se inscrever no canal. Mas lembre-se de deixar ativado o sino do canal, das notificações, para que você saiba aí quando eu entro ao vivo durante o pregão, quando tiver conteúdo novo dentro do canal, ao vivo durante o pregão às 10h45 e às 14h45 todos os dias, abrindo espaço para que você possa solicitar a sua análise no decorrer do pregão. Indo aqui para a análise do pregão de hoje, lembrando, temos aqui Ibovespa para ser comentado. Vou falar também dos futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, ITSA4, CPLE6, LAME4, LRN3, BBDC4, também CPFE3, GGBR4 e CSAN3, que é a COSAN. Então todas as ações serão abordadas na videoanálise de hoje. Para que você possa receber as recomendações no seu celular, no desktop de compra e venda, basta clicar aí no card que está aparecendo para você e na sequência seguir os procedimentos, solicitando acesso aí gratuito durante um determinado período para avaliar aí o serviço das recomendações. Ibovespa no pregão de hoje, uma pancada para baixo, queda de 2,5%. Ainda tem alguns ativos que estão saindo aqui do leilão de fechamento, então a queda acentuada do índice Bovespa, fechamento abaixo de um nível de suporte da congestão. Se a gente traçar aqui uma linha de tendência nessa congestão, linha de tendência secundária nessa congestão, foi perdida, inclusive com fechamento abaixo da média móvel de 3 períodos, ou seja, dando aí um indício que podemos ter algo mais para baixo aqui no índice Bovespa. Suporte imediato na faixa de 82.921 a 82.607, região desse fundo aqui anterior. Abaixo desse patamar, 82.321 a 82.000 pontos. Então é essa região aqui mais próxima de suporte para o índice Bovespa. Passou por isso aqui, passou, ou seja, pela região dos 82.000 pontos, a gente já passa a falar um pouco mais aqui abaixo em 81.400, 81.800, 81.400. Então seria outro nível de suporte e abaixo disso 80.000 pontos. Então são esses os suportes que eu identifico no gráfico diário do índice Bovespa. Aqui ó, saiu ainda mais para baixo aqui a queda do pregão de hoje, 2,66%, e ainda tem algumas ações que ainda vão fechar. Então está ampliando a queda aqui no pregão de hoje o índice Bovespa. Indo para os futuros, mini índice no pregão de hoje, gráfico de 60 minutos. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela. Agradeço de imediato. Índice futuro, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Deu uma pancada na hora de pregão aqui das 16 para as 17 horas, uma queda de 1,36% em apenas uma única hora de pregão, perdendo toda uma região de suporte de fundos anteriores, saindo da indefinição para uma tendência de baixa. Então, sinalização bem negativa no gráfico diário, também perdendo aqui toda uma região de congestão, abrindo espaço para se ter movimento um pouco maior para baixo. Suporte imediato aqui no índice, deixa eu tirar aqui a questão do ajuste, suporte imediato seria na faixa de 83.040 a 83.040, fechamento aqui, a 82.605. Então esse seria o primeiro nível de suporte, ali na faixa de 83.000 pontos, depois na faixa de 82.600 pontos. Abaixo disso, o outro nível, mais em torno de 82.000 pontos. Então são os três níveis mais relevantes pelo gráfico diário em termos de suporte para o índice futuro. Chegando aqui nesses níveis um pouco mais esticado para baixo, num gráfico, por exemplo, de 60 minutos, pode favorecer justamente a entrada na posição contrária, ou seja, pensando mais em operação na ponta compradora, a favor ali de um fundo ascendente no gráfico de 10, 5 minutos, tentando pegar aqui um movimento de subida no índice, uma recuperação do índice. Então, voltando para o G60, está dentro do que? De um cenário mais de queda. Abriu subindo, gerou sinalização de topo descendente no gráfico de 10 minutos, possibilidade de trabalhar na ponta compradora. Abriu aqui para baixo, desculpa, se abrir subindo, abriu subindo, superou, quebrou a sequência de
de máximas descendentes fica mais para compra de fundo ascendente, tentando pegar uma recuperação em busca lá da região de atual antigo suporte, agora que tende a funcionar como resistência. Na faixa de 84, a primeira zona de resistência, 84.285 pontos. Depois, 84.500 pontos. Aqui é essa região que é mais testada por esses fundos aqui anteriores. Então, seria essa faixa de pontos aí de resistência para o índice futuro. Acima disso, a gente falaria um pouco mais na casa lá dos 84.715 pontos. Abriu aqui, tentou abrir subindo e já gerou sinal de topo descendente no G10, aí seria a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora. Abriu caindo, também manteve-se gerando topo descendente no G10 ou pivô de baixo, mais para a ponta vendedora. Se abrir caindo, ficando mais esticado para baixo, chegando no nível de suporte que eu comentei ali no gráfico diário, aí sim aguardaria um pouco mais fundo ascendente no G10 ou fundo ascendente no gráfico 5 minutos para trabalhar na ponta compradora, principalmente após quebrar a sequência de máximas descendentes no G60 ou no gráfico de 30 minutos. Depois disso, vamos falar do dólar. O dólar no pregão de hoje conseguiu superar as máximas dos pregões anteriores, abriu caindo, perdendo a mínima, agora reverteu para cima. Enfim, está dentro de um movimento de correção. O dólar apontando aqui não só para resistência na casa dos 3.750, como também ali onde está a média móvel de 13 períodos, na faixa ali dos 3.765. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, temos o que? Uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Dentro dessa tendência de alta, correção no gráfico, se abrir caindo, correção no gráfico 60 minutos com fundo ascendente. Esse cenário, esse início de um movimento de alta do G60 apoiaria mais a buscar a operação de compra, seja no G60 ou no G30, apoiaria mais buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. Então, essa é a região aqui de suporte para possível correção no dólar, depois de ter rompido todos esses topos anteriores, ou seja, uma região ali mais por volta dos 3.728,50 até um patamar aqui na casa ali dos 3.718. Então, esses seriam os níveis que eu considero um pouco mais relevante em termos... Essa é a faixa de pontos que eu considero mais relevante em termos de suporte para o dólar. Chegou aqui nesse nível, gerou sinalização de alta no G30 ou no G60, fica mais para se buscar a operação de compra num gráfico de menor periodicidade. Dentro do atual movimento de subida no G60, se seguir gerando fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, fica mais para a ponta compradora ainda, está dentro de um movimento de alta no G60. Se abriu subindo, perdeu a mínima do candle anterior do G60 ou do G30, topo descendente no G10 ou no G5, fica mais para a operação na ponta vendedora. Tem resistência aqui agora na faixa dos 3.747 a 3.750. Essa região aqui, ó, é o ponto mais alto de resistência. Acima desse patamar, o outro nível de resistência que eu vejo vai ficar mais lá por volta dos 3.766,50. 3.766,50 a 3.770,50. São os outros níveis de resistência. E depois disso a gente pode falar também lá na faixa dos 3.789,50 até 3.797,50. Partindo agora para as ações, só confirmar aqui que a questão do ajuste está tudo certo, vamos para as ações então. PETR4 no pregão de hoje, queda de 1,98%, o ativo abriu subindo bem. Se olharmos aqui para o cenário de congestão do ativo, tínhamos aqui um triângulo simétrico que testou o suporte do triângulo simétrico e gerou sinal de alta no início do pregão de hoje. Como é que foi esse sinal de alta? Gráfico de 60 minutos aqui à esquerda. Esse foi o sinal de alta na primeira hora de pregão. Então o ativo fechou um pivô de alta aqui no G60, além disso fechou acima desse topo, fechou acima desse outro topo e deu um indício de saída aqui para cima dessa congestão. Só que reverteu totalmente para baixo. Nessa sinalização positiva, eu aguardei até um recuo do preço para buscar uma entrada na sequência na faixa ali dos 26,72. Então recomendei uma compra com stop para baixo aqui do gap de alta do dia, que foi acionado esse stop nesse candle aqui dessa hora de pregão. Então a ação reverteu completamente a expectativa inicial da primeira hora de pregão, que poderia justamente confirmar todo um rompimento para cima, que no G60 gerou esse sinal de rompimento, mas reverteu para baixo. Essa operação da PETR4 trouxe aqui uma perda de 1,65% e no capital total uma redução de 0,25%. Essa operação representou então essa redução de 0,25% do capital total. A ação abriu espaço para buscar ali um suporte junto à média e principalmente aqui a gente tem
esse nível que foi perdido, os 25,70, fechou em 25,68. Abaixo disso agora 25,29 a 25,06. Depois um gap de alta em R$ 24,59. Então esse é o cenário atual da PETR4. Se continuar caindo aqui e gerar algum sinal relevante para cima novamente, avaliaria a possibilidade de se buscar uma compra na Petro. Mas nesse momento descartou essa possibilidade a ação, pensando aí em swing trade. Vale 3, candle de queda de 4,09%. Ou seja, perdeu toda a região de suporte a Vale 3. A ação está em tendência de baixa de curto prazo. Se a gente olhar até os últimos movimentos, aqui a gente teria um pequeno pivô de baixa na Vale 3. Então, acentuou a queda do papel e vai apontando agora para uma zona de suporte que está aqui de topos anteriores, inclusive com esse pequeno topo ali na faixa de em torno dos R$ 53,50. Abaixo disso, fica de R$ 52,59 até R$ 52,00. Número redondo, próximo nível de suporte para Vale 3. Então, desconfigurando também a operação de compra de imediato, a não ser que seja pensando um pouco mais em prazo maior, operação de longo prazo no ativo para colocar um pouco mais de ações na carteira da Vale 3, mas também não exageraria na quantidade de ações. ITSA4 é a operação de compra que a gente tinha aqui nos 10,99, que ficou travada ali em cima dos R$11, acionou nossa saída aqui parcial quando perdeu essa mínima aqui desse candle do pregão anterior que eu tinha falado na videoanálise. Essa operação da ITSA4 proporcionou aqui uma perda de 2,27% e uma redução de 2,27% na operação, sobre o capital que foi colocado na operação, e a perda dessa operação representou no capital total uma redução de 0,34%. Ativo fechou para baixo da média, fechou para baixo dessa região aqui de suporte, trouxe uma expectativa de se ter algo mais para baixo. O próximo nível de suporte da ITSA4 na casa dos R$ 10,53 a R$ 10,40. Seria essa outra região aqui de suporte para ITSA4. Se eu der aqui um zoom menos, não vejo nada tão relevante aí de suporte, a não ser essa região aqui, e abaixo disso o outro gap e um topo anterior. Tem os níveis de suporte para ação em relação a depois dessa sinalização baixista aqui do papel. CPLE6 também acionou nossa saída parcial, ou seja, abaixo da mínima do pregão anterior. A ação gerou um sinal ali de fundo em cima da média, candle de reversão chamado de martelo, confirmou esse candle de reversão. Depois disso, patinou aqui no pregão anterior, reposicionei o stop para baixo da mínima desse candle, que foi comentado que era abaixo da mínima de um fundo ali no G60. E essa ação no pregão de hoje perdeu a mínima desse fundo G60, acionou nossa saída. Esse stop parcial da CPLE6 trouxe uma perda de 1,08% e no capital total isso representou uma perda de 0,14%. Enfim, uma sequência de stops aí das minhas recomendações, e isso está no mês representando aqui uma queda de 1,09% sobre o capital total dessas operações aí que foram realizadas, das recomendações que foram realizadas até agora no decorrer desse mês. Então, CPLE6, sinalização de aumentar a chance de queda aqui do papel, perdeu inclusive a mínima do fundo, né, anterior. Se tivesse mantido o stop lá embaixo, teria acionado o stop cheio dessa operação. LAME4, recomendei compra no pregão de hoje dentro do que eu tinha falado no pregão anterior, ou seja, na videoanálise anterior, se superasse a máxima do pregão anterior, seria uma entrada. Inclusive pelo G60 até gerou um sinal bem interessante, porque tecnicamente falando, o ativo gerou isso aqui, esse movimento, depois subiu, faz aqui um movimento de baixa e romper aqui para cima. O que é esse padrão gráfico? É um ombro, cabeça, ombro invertido. Então ela gerou a confirmação, superou, que foi justamente o ponto da nossa entrada em 17,69, no rompimento aqui das máximas dos últimos dois pregões. Então o ativo gerou a entrada e nessa entrada, logo na sequência, já tomou um candle forte para baixo na ação no gráfico 60 minutos e acionou nossa saída na última hora de pregão, perdendo a mínima justamente do pregão que era o pregão anterior, ou seja, acionou a entrada e no mesmo pregão acionou a saída da posição. Essa operação aqui da LAME4 proporcionou uma perda de 3,17%, capital total menos 0,38%. Hoje, na live da parte da tarde, eu mencionei sobre essa questão das sequências de perda, que eu costumo dizer que
Existem, não importa a sua estratégia, logicamente toda perda a gente tem que considerar que foi algum erro na nossa leitura, na leitura de quem está fazendo no meu caso, então foi erro meu. Então o ponto importante é que existem as sequências positivas e as sequências negativas. E nesse momento que é importante entrar a gestão de risco, para que essas sequências negativas, esses momentos negativos das suas operações, seja das suas avaliações ou que você seguiu alguém, enfim, independente do motivo que seja, que você tenha uma gestão de risco que ela não dê uma pancada muito grande no seu capital total. Porque se der uma pancada muito grande é porque tem algo que está errado em relação à sua gestão de risco. Então eu comentei tudo isso falando sobre a minha máxima de sequências positivas, minha máxima de sequências negativas. Eu comentei isso na live da parte da tarde das 14h45. Para quem quiser ver algo a respeito, assistir ao Radar do Mercado da parte da tarde deste pregão. LREN3, a gente tem uma posição comprada ainda na LREN3 com stop aqui embaixo, o ativo fechou mal, com queda de 1,27%. A ação segue dentro aqui de um processo de lateralização que gerou uma sinalização de alta forte no pregão passado. A gente entrou na operação de compra, o ativo veio forte para baixo, abriu até bem o pregão de hoje. Na realidade, vários ativos abriram bem o pregão de hoje, só que reverteu completamente para baixo. Então, o stop continua aqui embaixo, sem alteração nesse stop da LREN3. BBDC4, queda forte no pregão de hoje, queda de 2,4%, ativo vindo para a média móvel de 3 períodos. É um papel que está num processo aqui mais para indefinição da tendência, e isso representando mais uma correção aqui de forma lateral dentro desse movimento. Dependendo do que esse ativo fizer nos próximos pregões em termos de sinalização de alta aqui mais próximo dessa média ou para baixo da média, gerar uma sinalização de subida na sequência, eu ficaria ainda mais voltado à operação na ponta compradora. Por quê? Porque o ativo está dentro de um pivô de alta no gráfico semanal, está dentro de uma lateralização ainda respeitando a região de topo anterior, que é uma região de suporte na faixa dos R$ 32,26 a R$ 32. Então, acima desse patamar, se gerar sinalização de força por parte dos compradores em cima aqui do gráfico diário, em cima de uma média móvel de 13 períodos, possibilidade de se alocar risco aí nessa ação, buscando uma operação de compra de swing trade. CPFE3 da mesma forma, tá aqui, rompeu ali um topo anterior, rompeu topos anteriores, né? Rompeu essa região aqui, tem essa região como patamar de suporte, começando em R$ 24,77 e indo até os R$ 24,39. Então, dentro dessa faixa de preço, se gerar algum sinal relevante para cima aqui de fundo no gráfico diário, também me chamaria atenção para entrar numa operação na ponta compradora em CPFE3. Na sequência, vamos falar também de GGBR4. GGBR4 no pregão de hoje, queda de 4,53%. GGBR4 perdendo a região dos R$ 15, fechou abaixo dos R$ 15. A tendência nesse papel é uma tendência de baixa há um certo período aqui no gráfico diário, já vem de uma tendência de baixa. Tentou se recuperar aqui para anular a tendência, mas segue dentro dessa tendência de baixa. Para anular agora a tendência, precisaria voltar para cima dos R$ 15,90 a R$ 16. Se voltar para cima dessa região, anularia a tendência de baixa, que agora é o último topo descendente nesse papel, o último pivô de uma máxima ali que representou um novo pivô de baixa nessa ação e uma perda de uma região importante de suporte. Pelo gráfico semanal, a gente pode observar que o ativo pode vir a buscar, inclusive olhando para o mensal, a média móvel de 13 períodos no mensal está na faixa ali dos R$ 14,60. E pelo gráfico semanal, a gente pode perceber que o nível de suporte um pouco mais relevante que ela tem pela frente ficaria na casa aqui dos R$ 14, por volta de R$ 14,77 a R$ 14,69. Então, local onde ela pode esboçar algum tipo de recuperação a GGBR4. Mas nesse momento, para swing trade, está desconfigurada para operação de compra. Depois disso, vamos falar também de CSAN3. Cosan, olha a queda da Cosan no pregão de hoje, 9,95%. O ativo fechou abaixo das médias, vinha numa tendência de alta, até na live perguntava sobre a Cosan. Nessa tendência de alta, se buscava uma compra aqui, principalmente de rompimento, para mim não encaixava porque o rompimento aconteceu depois de vários pregões para cima. E aí o ativo gera essa pancada para baixo, eu estava aguardando o quê? Uma correção para avaliar a compra, mas com essa pancada aqui para baixo, vai desconfigurando a possibilidade de entrada na ponta compradora no papel. Ela anula a tendência dela de alta se perder a região ali dos R$ 33,55 a R$ 33,20. Ela vai anular a tendência dela de curto prazo, o gráfico diário, e descartar completamente a possibilidade de compra
de fundo ascendente na ação. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.